Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso Assistente Administrativo. E nessa segunda aula nós vamos estudar um pouco sobre a empresa e seus recursos, objetivos da administração, tipos de organização, relacionamento interpessoal no trabalho. Vamos iniciar com a empresa e seus recursos. Quanto mais recursos as empresas tiverem ao seu alcance, tanto melhor o seu funcionamento e, consequentemente, melhores serão os seus resultados. Existem vários recursos organizacionais, porém, os recursos mais importantes são os seguintes: recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos mercadológicos e recursos administrativos. Recursos materiais são os recursos físicos de uma organização, tais esses como prédios, os edifícios, as instalações, máquinas, ferramentas, equipamentos, matéria-prima. Isso tudo faz parte dos recursos materiais. Já os recursos financeiros, ele engloba todos os recursos monetários, como capital, dinheiro em caixa ou em banco, créditos, investimentos, financiamentos, contas a receber da empresa. Isso tudo engloba os recursos financeiros. Recursos humanos, como o próprio nome já diz, são todas as formas de atividade humana, seja ela mental, conceitual, social, manual, braçal ou até mesmo verbal. Tais recursos operam e dinamizam os demais recursos empresariais. Os recursos mercadológicos são os recursos comerciais que as empresas utilizam para colocar seus produtos ou serviços no mercado. Isso aí são as vendas, a promoção, a propaganda, os canais de distribuição, pesquisas de mercado, definições de preço. Tudo que for relacionado a mercado chama-se recursos mercadológicos. Recursos administrativos são os recursos gerenciais que as empresas possuem, tais como a direção da empresa, supervisores, gerentes, são esse pessoal que utilizam para planejar, organizar, dirigir e controlar todas as atividades da empresa. Passando para os objetivos da administração, nós vemos o seguinte, que nos objetivos da administração, a eficiência está ligada aos meios, ou seja, aos processos, aos métodos, regras e regulamentos sobre como as coisas devem ser feitas na empresa, visando sempre otimizar a utilização dos recursos da empresa. A eficácia refere-se aos fins, ou seja, os objetivos e resultados a serem alcançados pela empresa. Sendo assim, a tarefa da administração incide em interpretar os objetivos propostos pela empresa e estabelecer as formas de alcançá-las da melhor maneira possível. Os objetivos da administração é proporcionar eficiência e eficácia para as empresas. Dentro dos tipos de organizações, e aí nós vamos ver vários tipos de organizações, citando aqui elas organizações não lucrativas, organizações lucrativas, e aí dentro das organizações não lucrativas são aquelas em que os objetivos são de natureza social, isto é, prestação de serviço, segurança, entre outros. Tais organizações não visam lucro, mas contabilizam seus resultados sobre o ponto de vista social. Em geral, elas sobrevivem de doações ou de verbas governamentais, que são o Exército, as Forças Aéreas, policiais federais, estaduais, municipais, as igrejas, as ONGs, que são organizações não governamentais, instituições beneficentes e fundações. Já as organizações lucrativas, elas são aquelas que foram criadas para gerar bens e ou serviços, vendendo para a sociedade, com uma margem de lucro que viabilize o investimento de capital, ou seja, que cubra com as sobras os custos de produção da organização. Juridicamente, as organizações lucrativas possuem basicamente duas formas de constituição. São as sociedades anônimas e as sociedades por cotas limitadas, que é mais conhecida hoje, que é aquela que vai ter lá no finalzinho da sua razão social, LTDA, que se lê limitadas. As sociedades anônimas, elas possuem um capital dividido em ações.
Então são negociados em bolsa de valores e as responsabilidades dos sócios ou acionistas serão limitadas às ações que possuem. Tais organizações elas devem ter suas contas ou balanços e resultados de sua administração obrigatoriamente divulgadas nos principais veículos de comunicação, a exemplo deles os jornais. Já as limitadas, as LTDA, elas não são obrigadas a divulgar suas contas ou os resultados da sua gestão, embora devam elaborar balanços e demonstrações de resultados anualmente, conforme previsto em lei. Deve-se lembrar que a pessoa juridicamente não se confunde com as pessoas físicas dos proprietários. As organizações possuem direitos e obrigações, e tudo que for praticado em seu nome é a organização que responde perante a lei. Porém, sob o ponto de vista jurídico, os efeitos de certos atos da organização podem ser estendidos aos bens particulares dos sócios e acionistas. Dentro do relacionamento interpessoal no trabalho. Dentro do relacionamento interpessoal, essa palavra relacionamento interpessoal, ela significa relacionamento entre pessoas, englobando todos os tipos de relacionamento entre os seres humanos. Desde o seu nascimento, todo ser humano passa a pertencer a uma família, já se envolve em seus primeiros relacionamentos interpessoais. Ao chegar na fase adulta, o indivíduo ele terá estabelecido milhares de vínculos nas suas relações, participando de grupos sociais, de relacionamentos afetivos e até profissionais. Todos esses relacionamentos apresentam uma característica em comum, a comunicação. Podemos dizer que o homem não vive sozinho. O desenvolvimento da sociedade tornou a pessoa cada dia mais dependente de seu grupo. Isto também acontece no trabalho. A dimensão do trabalho na vida do homem ela é muito extensa, né? E aí há autores que afirmam que o homem vive no trabalho, do trabalho e para o trabalho. Os autores afirmam que o homem vive no trabalho, pois tudo que está à sua volta é fruto do trabalho, seu ou de outro indivíduo. Eles afirmam também que o homem vive do trabalho, pois é dele que se consegue os recursos necessários para a sobrevivência. E ainda afirmam que o homem vive para o trabalho, pois nele pode realizar-se enquanto homem, sentindo-se útil, responsável, produtivo e reconhecido. Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.